Olha, eu estava lendo aqui agora de manhã a decisão, o despacho do juiz Márcio Vinícius Reis Basso, lá de Brasília. Quer dizer, o que ele acusa especificamente o Ministério Público Federal é de ter editado, né, editado a transcrição do áudio, da transcrição feita pela perícia, né? Então é muito difícil você contestar aí a perícia técnica, né? A perícia técnica traz lá, tem o laudo pericial, quer dizer, traz exatamente segundo a segundo o que constava lá na tal da gravação. Uma gravação amadora, mal feita, tem muita interrupção, tem dezenas e dezenas de descontinuidades, né? O que basicamente, ele até dá um exemplo na decisão do despacho que ele faz. Ele mostra assim que tem um trecho do laudo que simplesmente o Ministério Público Federal ele desconsidera três descontinuidades, né? E junta frases, só que junta a frase e forma uma espécie de pequeno parágrafo, né, que tem uma coerência, uma fala atribuída ao Josley Batista, né? Então cria um diálogo que tem uma certa lógica, mas quando você vai lá no laudo pericial, aquela lógica ela meio que se desmonta, porque no meio daquela frase tem um monte de descontinuidades, então tem um monte de ruídos, pode ter sido apagado, pode ter sido danificado, enfim. Quer dizer, o que ele acusa, no fundo, é de ter sido feita uma edição, né? Ou seja, o laudo pericial foi trabalhado pelo Ministério Público de forma a passar a ideia ou dar a entender uma culpabilidade por parte do presidente Temer. Tem o caso, quando saiu na época a notícia, eu me lembro disso, quer dizer, saiu que claramente o ex-presidente Temer teria autorizado um pagamento mensal. Isso, inclusive, o juiz consta ali no despacho dele. Pagamento mensal ao Eduardo Cunha. E aí sim, obviamente, seria um crime de obstrução da justiça. Por esse crime, o presidente da Justiça foi denunciado, foi solicitado pelo Ministério Público a abertura de um processo, foi votado no Congresso, por muito pouco não tivemos abertura de um processo de impeachment, né? O presidente quase renunciou, teve aquele momento na noite lá no Palácio onde ele disse não renuncio, etc. Então é muito grave isso, quer dizer, isso realmente, eu concordo com o Cláudio, isso coloca mais água aí no moinho do tema da lei contra abuso de autoridade, né? Inclusive nessa votação agora, nessa decisão que o Supremo começa a tomar hoje, porque mostra claramente que a justiça, né, é passível de erro, passível de subjetivação, de interpretações, tem erro processual, procedimental, eventualmente tem edição de laudos, quer dizer, então é muito grave. Se faz isso com o presidente da República, ou então o presidente da República, o que não é feito contra um cidadão comum, que não tem às vezes nem advogado, enfim, que aí você tem 40% mais até que estão presos em situação provisória no país, aí, nas nossas cadeias. Enfim, eu acho muito, muito grave isso que aconteceu, mas devagarinho a história vai sendo reposta, né? Quer dizer, vamos lembrar também que por esse episódio aqui, a reforma da Previdência não aconteceu no governo Temer, ia ser votada em 2 semanas, quando esse áudio estourou lá em maio de 2017. Ô Schiller, e hoje, hein? Bom, começa a discussão lá no Supremo Tribunal Federal, uma decisão, se for tomada mesmo, só na semana que vem. Há uma pressão política ainda menos intensa do que lá em 2016, mas há uma pressão política intensa também sobre o Supremo Tribunal Federal. Você acha que em algum momento vai ser possível separar ou evitar esse veneno que circula nas veias do Supremo Tribunal Federal para tomar uma decisão minimamente sensata, Schiller? Olha, os próprios ministros, Rafael, do Supremo, jogam lenha na fogueira, né? Quer dizer, quando o ministro Fux, o ministro Barroso saem ali na área externa do Supremo e dão declarações, quer dizer, quando o ministro Barroso diz, olha, isso vai ser um retrocesso, né? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, todo mundo que votar contra mim está votando no retrocesso. No fundo, foi esse o objeto do bate-boca rápido que houve ontem entre o ministro Dias Toffoli e o ministro Barroso. Quer dizer, quando havia um problema de prestação de contas de partidos, né? E o ministro Barroso diz, olha, a Constituição manda fazer a prestação de contas, tem que fazer a transparência, recurso público. É como se apenas a posição do ministro Barroso fosse uma posição de defesa do dinheiro público, da Constituição, da ética, né? Que todo mundo que vota contra, de alguma maneira, está relativizando esses valores, né? Então, acho que os próprios ministros criaram esse clima dentro do Supremo, né? É publicidade demais, é conversa demais. Eu não vejo tanto interesse de natureza política nisso, né? Quer dizer, você tem, obviamente, hoje saiu um dado do Ministério Público Federal que você teria 38 condenados da Lava Jato que poderiam ser beneficiados. Aí tem
tem condenados que estão com tornozeleira eletrônica, estão com semi-liberdade, estão com presos eventualmente, mas 38, né? Saiu esse dado do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho muito relevante, né? Se falou muito, em vários números, 160, 190 mil presos, não, é 4.900 é o último dado, né? Uma nota do Conselho Nacional de Justiça. Mesmo assim, isso aí depende de interpretações que são feitas pelos juízes na segunda instância, sobre risco, destruição de provas, uma série de questões, então não vai chegar a esse número de maneira nenhuma. Enfim, agora, para dar uma visão, quer dizer, eu acho que, no fundo, é um embate entre duas visões do direito brasileiro. Quando a Constituição foi feita nos anos 80, havia, digamos assim, digamos assim, era a posição majoritária, o garantismo, a ideia de que a culpa depende trânsito em julgado. Isso, eu me lembro, eu era muito jovem, mas eu me lembro dessa discussão na Constituição de 88. Isso era um princípio democrático. Nós vimos saindo do regime autoritário, quer dizer, a ideia de que você tivesse garantias, de que o cidadão só será considerado culpado depois do trânsito julgado, que ele tem direito a recorrer, tem direito a ir até o final, até o Supremo Tribunal Federal. Isso era um princípio visto como civilizatório. Ao longo desses 30 anos, esse entendimento foi mudando, né? O caso Pimenta Neves, né, o caso do senador Luiz Estevão, uma série de outros casos. Quer dizer, os advogados entenderam esse processo todo, então o direito virou protelatório. Né? Então faz sentido a ideia de que você tenha, né, a prisão em segunda instância, quer dizer, uma linha consequencialista do direito, ou seja, ele tem que dar resultado, a sociedade tem que confiar na justiça, etc. Meu único ponto sobre isso é que a Constituição não ampara isso. A Constituição é insofismável. Está escrito no artigo 5º que é cláusula pétrea. Na minha visão, posso estar errado, mas nem o Congresso pode mudar isso. Precisa de uma nova Assembleia Constituinte. Quer dizer, não pode. E nós sabemos como é que isso entrou na Constituição, né, Schiller? Hein? O clima que cercou a Assembleia Nacional Constituinte logo depois do regime militar. Era o clima dos anos 80, né? Mas Schiller... Para sintetizar minha posição, só queria dizer o seguinte, na minha visão, isso tinha que ir para o Congresso. Isso tem uma decisão do Congresso. O Congresso tem que mudar a Constituição, se é que pode, né? Se é que não demanda uma nova Constituinte. Essa é a discussão. Mas culpa e prisão estão no mesmo capítulo aí nessa discussão, Schiller, ou são coisas diferentes? Olha, é isso que vai ser discutido, vai ser debatido. Por quê? Porque o artigo 283 do Código do Processo Penal fala em prisão. Não é? O artigo 5º da Constituição fala em culpa. A suposição lógica é, primeiro, que você não pode prender se não for definida claramente a culpa. E a culpa é trânsito em julgado. Esse é o ponto. É um problema de interpretação nominal da Constituição. A Constituição vincula a culpa a trânsito em julgado e não a segunda instância. Então, esta tese de que após a segunda instância não se discute mais culpa, ela não tem amparo na Constituição. Ela é uma boa tese jurídica, Schiller, acho que mas ela não tem amparo na Constituição. O ponto crucial é esse, né? Porque é uma obviedade, e você vê exemplos em países democráticos, com Estado de Direito secular, né? Onde a democracia em um momento foi ameaçada e tal. Você pega os Estados Unidos, o Reino Unido, etc., onde você não tem a necessidade de esperar toda essa tramitação para que alguém vá para a cadeia. Muitas vezes, em primeira instância, é possível já, se é um crime violento, você já tem a possibilidade de prisão, né? Agora, é o que você falou, está na Constituição. Nós vivemos dizendo aqui que o Supremo não é legislador. Ele tem de julgar sempre à luz da Constituição. Isso que o Schiller está falando é importante. O texto constitucional indica a necessidade dessa tramitação em todas as instâncias, não é? A solução é mudar o texto constitucional. Se não for possível via PEC, só há uma saída. É uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas peraí, Zaidan, a formação da culpa não pode estar relacionada à prisão do sujeito. Mas se o texto é ruim... Até porque o sujeito pode ser preso preventivamente antes mesmo do Ministério Público acusar. Claro, sem dúvida. Mas você tem uma referência constitucional, um texto ruim. Agora, aquele texto dá razão para os que defendem a tramitação até o fim. Não acho não. Texto constitucional? Não. Ele fala em culpa, não fala em prisão. Por que o texto constitucional não fala em prisão? Só pode ser preso depois da segunda. Ele fala em formação de culpa. Exato. A culpa só vai estar formada depois do esgotamento de todos os recursos. Se você está cumprindo pena, né? Porque se você tem culpa, você está cumprindo pena. Se você tem pena, você está cumprindo culpa. Tudo bem, coisa mas pra isso, inevitável. São coisas diferentes, na minha opinião. Não.
Na minha compreensão, são coisas diferentes. Você só cumpre pena se você tem culpa. Vamos deixar o Schiller falar. Que ele Fala, tá Schiller. Não, é só uma observação nisso, quer dizer, então você tem outros instrumentos, você tem a prisão provisória, a prisão cautelar, que é exatamente quando você não tem ainda a culpabilidade definida, quer dizer, você determina a prisão. O que está se discutindo é se você pode determinar a prisão de um condenado, né, a partir do conceito de culpabilidade. E isso não tem amparo constitucional. Eu concordo com o Cláudio quando ele diz, a ideia coloca que, isso foi colocado pelo ministro Fux ontem, né, que vários países, Estados Unidos, Canadá, França, etc., praticam a prisão em instâncias anteriores, primeira ou segunda instância, só que tem um outro ordenamento constitucional. O Brasil optou por um outro ordenamento constitucional. Então, comparações internacionais, elas só fazem sentido nessa visão que é muito do ministro Barroso, que o Supremo funciona um pouco como mini Assembleia Constituinte, vai criando leis, vai interpretando, o direito vivo, etc., o direito evolui. Só que não é a base constitucional, não é a lógica da constitucionalidade brasileira. Isso tem que evoluir no Congresso, não no Supremo. Agora, nós temos um dado aí que é estarrecedor, Schiller, que eu comecei o programa hoje falando dele, o levantamento que foi feito pela Folha de São Paulo. Cada 1000 processos de primeira instância, apenas um chega no Supremo Tribunal Federal. E esse um é de quem? É daqueles que podem contratar bons advogados, podem pagar custas de processo e podem indefinidamente ficar protelando. Esses é que são beneficiados por essa legislação. É uma meia dúzia. Isso é o fosso da nossa desigualdade, né? Quer dizer, é evidente, quem chega no Supremo, quer dizer, 99% não chega no Supremo, é isso, quer dizer, então não há nenhuma questão. Isso aí eu diria, um pouco da barbárie brasileira. Então, um abraço, Schiller. Vamos acompanhar atentamente o início do julgamento hoje. Vamos acompanhar, um abraço.